Graças a Deus, irmãos. Tô achando que o pessoal não tomou café da tarde, não. Graça e paz? Tá melhor um pouco. É uma honra estar aqui nessa noite, podendo levar um pouquinho da santíssima palavra do nosso Senhor Jesus. Amém? O irmão já me apresentou. Meu nome é Carlos Gabriel, sou lá da Betel, lá de Lafayette, da presbiteriana da Betel, e estou sempre preparado para ir para o seminário e espero no ano que vem estar lá, né? Vamos abrir nossa Bíblia em João capítulo 10. Nós leremos do verso 1 até o verso 18 nesse capítulo. Posso ler? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas seguem, porque lhe reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo e as abandona e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque o mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas a mim conhecem. Assim como o Pai me conhece, a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Oremos mais uma vez. Pai, que o Senhor venha falar conosco através dessa passagem. Sabemos que o Senhor é o nosso pastor, sabemos que o Senhor é quem nos conduz, mas que venhamos compreender essa passagem e ela venha penetrar em nossos corações, que o Senhor venha falar profundamente conosco. É isso que te pedimos, em nome do teu Filho amado. Amém. Nessa passagem de João capítulo 10,
Jesus ele começa contando uma parábola. E se a gente for pensar naquele tempo, na Palestina, era normal a profissão do pastor de ovelhas. Era muito comum o pastoreio de ovelhas. E o pastor de ovelhas, do animalzinho, ele se entregava totalmente para a criação daqueles animaizinhos. Ele tomava conta, protegia aquelas ovelhas contra lobos, contra chacais, que vinham normalmente à noite atacá-las. Ele se entregava ao cuidado daquelas ovelhas. À noite, aquelas ovelhas ficavam em um pequeno aprisco, cujo próprio pastor é a porta daquele aprisco. E durante a manhã, ficava em outro aprisco. O pastor levava em um campo, normalmente num pasto, onde tinha outros pastores com outras ovelhas também naquele local. E quando o pastor chamava, ô ovelhinhas, vem cá, as ovelhas que eram suas, aí escutava, ia seguir, ou outro pastor chamava suas ovelhas, ia seguir. E Jesus começa contando essa parábola com um contexto. No capítulo 9, se a gente for voltar um pouquinho, o que acontece no capítulo 9? No capítulo 9, há uma cura, a cura do cego de nascença. E todos já conhecem essa passagem, creio eu, do cego de nascença. Jesus cura esse cego e os fariseus começam a questionar e chamam os pais do cego. Os pais do cego, com medo de serem expulsos da sinagoga, ele joga a responsabilidade. Não, olha, ele já tem idade para responder por conta. Tem mais nada a ver com isso, pergunta a ele. Aí o cego fala aquela famosa frase que os fariseus começam a falar, né, que Jesus era pecador. Aí o cego, você é pecador? Não faço nem ideia, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. E logo depois os fariseus começam a questionar Jesus. E aqui Jesus começa a comparar ele com os fariseus. Ele sendo o bom pastor e os fariseus os falsos. Nós vemos hoje que nesse mundo há muitas vozes, muitas pessoas falando muitas coisas. A verdade hoje não é absoluta, segundo a filosofia desse mundo. A verdade está relativizada. Cada um acha que, não, essa é a minha verdade, essa é a sua verdade. Não, a verdade é absoluta, a verdade é Cristo. E as pessoas começam a se iludir, a perder a atenção de Cristo e começam a dar atenção em ideologia, em religiões, em falsos líderes. Mas todas essas vozes, apenas uma, no meio de todas elas, há uma só que conduz à salvação. Há um só que é um bom pastor, Cristo Jesus. E nesse capítulo nós começamos a compreender, né, dos início aqui do texto, bem aqui no início, vamos ler aqui do verso 1 até o verso 4, veremos: em verdade, verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do aprisco, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E para este porteiro abre as portas, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome e as conduz, as suas próprias ovelhas, a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas seguem, porque lhe reconhecem a sua voz. Jesus já começa logo chamando as ovelhas. O ladrão ele vai entrar pela porta? Não. O ladrão está lá no aprisco, vamos pensar no aprisco à noite, fica num aprisco de pedra menor, tinha um cercado e o pastor era a própria porta do aprisco. O ladrão não ia entrar pelo aprisco. O ladrão ele entra por onde?
pulando, vamos pular a cerca. Pular a cerca para roubar aquela ovelha. Mas quando o verdadeiro pastor chega, ele chega e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele tem autoridade de entrar pela porta e sair pela porta. Ele deixa uma ovelha entrar, ele deixa sair. Ao contrário dos falsos mestres, que querem roubar o lugar de Cristo, roubar as ovelhas de Cristo, enganar, mentir, com ideologias, com pensamentos desse século. E a gente aplica nos dias de hoje. Quanto aqueles pastores, abrem aspas, daquela época, eles queriam colocar a pessoa debaixo de uma religião, debaixo de uma lei, que nem o próprio Deus impôs, e queria colocar fardos pesados sobre aquele povo. Vem Cristo e mostra: eu sou o verdadeiro pastor. Eu sou o verdadeiro pastor. O meu jugo é leve. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E vemos que Jesus, ele é a porta das ovelhas. Jesus é a única via, é a única via de entrada do redil. A única via que pode entrar no aprisco. Sem ele, não há liberdade. Sem Cristo, não há salvação. O mundo pode até achar que há salvação sem Cristo, mas não há. Jesus falou em João 14, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é a majestade. Tudo é por meio dEle, é por conta dEle. E muitas das vezes nós, no meio de muitas vozes e ideologias desse mundo, às vezes nós deixamos nos distrair. Às vezes é um coach que fala alguma coisa que a gente interessa e fala, nossa, olha só, isso aqui que ele falou é interessante. Aí daqui a pouco a gente está seguindo a ideologia desse coach e está fazendo coisas malucas, mirabolosas. Às vezes é a cultura desse mundo. Olha, mas se eu não seguir tal cultura, tal ideologia, olha só, vou ser dispensado do meu serviço. Será que eu devo se dobrar para a ideologia ou para outras vozes? Ou devo confessar a Cristo? Pois Ele é o Senhor. Mas de modo nenhum, verso 5, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhe falava. Então, no verso 5 e 6 aqui, vemos que Jesus, ele mostra que o eleito, ele ouve a sua voz. Aquele que em Cristo comprou, aquele que em Cristo justificou, aquele que em Cristo resgatou e deu vida, ouve a voz de Cristo. É algo de se alegrar, mesmo que talvez em algum momento ou outro pode se dispersar um pouco, mas quando ouve a voz do seu pastor, fala, esse é meu pastor, esse é Jesus, esse é o meu Redentor. Ouve a sua voz, volta na direção de Cristo, segue a Cristo. É algo de alegria, é algo que a gente não pode deixar se contaminar com esse mundo. A gente, quando ouve a voz do nosso Senhor Jesus, fala, esse é meu Senhor, esse é o meu pastor. Sem Ele não somos nada. Como diz a música daquele teólogo protestante, né? Que eu sou sem Jesus? Brincadeira, Gente, eu sou lá da Betel, vocês conhecem, o pastor João faz muita brincadeira, se deixar, tô no mesmo rumo. Misericórdia. Sei que o pastor Hermes é mais sério, né? O pastor Hermes é mais objetivo. Bênção de Deus.
Um dia assim eu vou aprender com ele, ouvir mais sermão dele. Seguindo aqui no verso 7, Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os quantos vieram antes de mim são ladrões salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Nesse ponto aqui, do versículo 7 ao versículo 9, nós lembramos da profecia de Ezequiel, do capítulo 37 de Ezequiel, que há de vir um bom pastor, porque os pastores estavam querendo só a lã das ovelhas, só arrancar até o couro das ovelhas, só queria, castigá-las. Mas Jesus mostra: eu sou o bom pastor, as ovelhas ouvem a minha voz. Os ladrões e salteadores, quando vieram antes de mim, esse daí, gente do céu, ele só queria o couro das ovelhas. Esse daí queria colocar fardos pesados, queria espalhar as ovelhas. E quantos hoje que se dizem, abrem aspas, pastores, não são como esses ladrões, que só quer arrancar o couro da ovelha, só quer a lã da ovelha. E depois que a ovelha para de dar lã, joga fora. Enquanto a ovelha lá está fazendo tudo, está sendo castigada, servindo de escravo do ser humano, serve. Depois, joga fora, não presta mais. Não, mas o bom pastor não. O bom pastor pega a ovelha. Quando a ovelha está ferida, ele pega, a carrega, a ovelha, a faz um curativo, a cuida da ovelha, cuida dela. Esse é o bom pastor, esse é Cristo, esse é Jesus. Ele cuida de sua ovelha, diferente do ladrão, que só vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para que tenha vida e vida em abundância. E no verso 11 vemos o ápice. Jesus falando: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, o quê? Dá vida pelas ovelhas. Vou emendar aqui com o verso 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas, foge, então o lobo as arrebata e a dispersa. Jesus é o bom pastor. O único e verdadeiro pastor que pode dar a vida pelas ovelhas é Jesus. Cristo é o bom pastor. Ele faz aqui referência direta com o seu sacrifício na cruz. Ele é o único capaz de salvar o pecador. Ele foi o sacrifício perfeito naquela cruz, pois ele é o único capaz de dar a vida pelas ovelhas. E aí a gente lembra também, vamos linkar aqui no Antigo Testamento, vamos pensar em Davi. Davi era pastor de ovelhas. E ele fala lá com Saul, quando ele vai enfrentar Golias: olha, eu pastorei ovelhas, Saul querendo colocar toda aquela armadura nele, e ele fala: olha, eu já enfrentei um leão, e eu matei, já enfrentei um urso, e eu matei para proteger as minhas ovelhas. Pensa só, Jesus, ele foi o sacrifício vivo para nos salvar. Jesus, ele se sacrificou. E não foi de um leão que ele estava nos protegendo. Não foi de um urso que Cristo estava protegendo suas ovelhas.
foi de algo muito maior e muito mais perigoso. Foi do meu e do seu pecado. Algo tão pesado, algo que éramos incapazes de pagarmos a Deus os nossos pecados. Mesmo que nós sacrificássemos todos os santos dias um cordeiro, sacrificássemos um bezerro, um boi, e ainda assim continuaremos sendo devedores a Deus. Ele nos protegeu de nós mesmos, dos nossos erros e dos nossos pecados. Cristo nos salvou, e é uma alegria isso. E o mercenário, aqui, Jesus não usa de um modo pejorativo. Ele usa aqui como um trabalhador, um assalariado. O assalariado, o trabalhador, ele pensa normalmente assim: eu vou fazer o meu aqui, recebi o meu dinheiro, se tiver que arrumar alguma coisa a mais, o B.O. não é comigo não, joga lá para o patrão. E Jesus, ele faz essa comparação com o mercenário, com o trabalhador, nesse verso 12. O trabalhador, ele simplesmente estava ali para cuidar das ovelhas, mas se aparecesse um lobo, abandonaria. Mas Cristo não é um trabalhador. Cristo, ele não é um pecador. Cristo não é um homem. Ele é o próprio Deus encarnado. É o Deus vivo que veio para cuidar das ovelhas, veio para resgatar do pecado, veio para tirar do lobo, do salteador, que só queria a lã dessas ovelhas. E nós não podemos nos deixar enganar. Há muitos lobos, há muitos mercenários. Há quantos mercenários por aí? Só na cidade aqui de Congonhas. Que só querem o lobo, ou só querem o couro da ovelha. Só querem a lã da ovelha. Mas Cristo não. Cristo, pelo contrário, ao invés de querer aquilo que a ovelha dá, Ele se doa pela ovelha. Ele é o sacrifício. E isso nos mostra quão miserável eu sou. Quão pecador eu sou. Eu sou tão miserável que eu necessito, eu sou carente da misericórdia e da graça de Deus. Cristo, Ele nos salvou, nos resgatou, nos deu vida, nos purificou. Verso 13. O mercenário foge porque o mercenário não tem cuidado com as ovelhas. 14. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O cuidado de Cristo com as ovelhas não está ligado direto com o conhecimento, mas com uma relação mútua. E as ovelhas, uma ligação mútua com as ovelhas, onde ela conhece o seu pastor. Será que nós conhecemos o nosso pastor? Será que nós conhecemos a Cristo desse tal ponto, desse tal modo, que quando nós conhecemos a Cristo, nós relacionamos com Cristo diariamente? Será que nós estamos relacionando com Cristo diariamente? Será que estamos ouvindo a voz do nosso pastor? Será que estamos lendo a nossa Bíblia? Será que conversamos com Cristo no nosso dia a dia? Será que quando Cristo nos chama, nós conhecemos a sua voz?
É um sinal, esse é um sinal de relacionamento. É um relacionamento profundo que Cristo nos dá. Cristo, Ele é maravilhoso, porque Ele nos deu livre acesso, o véu se rasgou, nós podemos relacionar diariamente com Ele, e muitas das vezes nós nos relacionamos com o Instagram, com o WhatsApp, com o TikTok, com o YouTube, com o nosso trabalho, nós nos relacionamos com amigos, aí chega domingo à noite, às 6 horas da tarde, aí nós pensamos em relacionar com Jesus. Ou às vezes não, né? Às vezes esquecemos também, né? Às vezes nem no domingo, ai que preguiça, não, gente. Se a gente tem preguiça de vir no culto, no domingo à noite, a gente não está preparado para ir para o céu, porque o que mais vai ter no céu é culto. E lá vai ter o suprassumo dos pastores, que é Cristo Jesus. Com louvores celestial e os anjos cantando, Santo, Santo, Santo é o seu nome. Verso 15, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço e dou a minha vida pelas ovelhas. É um sinal da Trindade. A união perfeita entre o Pai e o Filho, cujo há um conhecimento mútuo e uma relação estreita entre o Pai e o Filho, que testifica com o nosso Espírito, com o Espírito Santo que habita em nós, que é o único capaz de dar a vida pelas ovelhas. 16. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Aqui Jesus está falando diretamente com nós, gentios, não descendentes de judeu, não descendentes de nenhuma tribo de Israel. Acho que aqui não deve ter nenhum descendente de alguma tribo de Israel. Se brincar, tem algum descendente de alguma tribo, né? Tupi-Guarani, de índio. Mas, Israel acho que é meio difícil. Mas, aqui vemos que Jesus, ele mostra que não estava limitado àquele rebanho, apenas os judeus, mas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele tinha ovelhas espalhadas a todo esse globo terrestre. Jesus, ele mostra que, olha, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Na hora que elas ouvirem a minha voz, elas me seguirão. E nós temos a oportunidade de segui-lo. Nós temos a graça de segui-lo. Nós somos agraciados de segui-lo a Cristo. Seguir a Cristo, olha que maravilha, que bênção. Nós não estamos seguindo outro pastor, estamos seguindo Cristo Jesus, Cristo que nos libertou, Cristo que nos deu vida. Isso é maravilhoso, é uma bênção. Cristo nos salvou. Nós estamos aqui diante do verdadeiro pastor, dos reis, rei dos reis, do Senhor dos senhores. Estamos diante aqui de Cristo, o que deu a sua vida pelas ovelhas. E Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos resgatou, Ele nos deu vida, Ele nos justificou. Outrora, antes, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E morto anda? Não. Morto fala? Não. Morto bebe, come? Não. Estávamos assim mortos em pecados. Nós estávamos mortos. Nós éramos como zumbis daquela série The Walking Dead, né? Só estava andando para um lado e para o outro aí, ó.
sabendo nem o que é que a gente queria, nem sabia. Queríamos só agradar a nossa carne, os nossos desejos. Só queria carne. Vamos dar espaço para a nossa carne. Mas Cristo nos resgatou. Cristo pegou e nos deu fôlego de vida. Nos pegou da sepultura e nos trouxe à vida. Esse Cristo, Ele é o nosso Redentor. Não há nenhum outro. Papa não tem esse poder. Maomé não tem esse poder. Buda não tem esse poder. Joseph Smith, aí que não vai ter mesmo esse poder. Não há ninguém capaz de dar vida. Jesus, Ele nos deu vida. Ele nos resgatou. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para as ovelhas, para reassumir. Ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Aqui Jesus, Ele mostra que é o único que tem o poder sobre a morte. O Pai o guarda. Ninguém seria capaz de tocá-lo. Ninguém seria capaz de poder matá-lo sem Ele próprio oferecer. Vemos isso, a ligação direta com sua morte e ressurreição. Ele é o único capaz, Ele é o único que tem o poder sobre a morte e sobre a vida. Ninguém é capaz de tocar. E no momento certo, Ele revela os seus, que é o único capaz de cumprir o sacrifício perfeito. E Ele ressuscitaria, mostrando quem deu a vida para as ovelhas, para salvar dos seus delitos e pecados, que a morte não tem poder sobre ela, não tem poder sobre Ele. Ele venceu a morte, nos livrando da ira eterna. Nós estávamos debaixo da ira eterna de Deus. Nós estávamos perdidos na nossa escravidão de pecados. Mas Cristo foi o único capaz de nos dar vida. Cristo foi o único capaz de nos resgatar. E quando Jesus fala aqui que Ele é o único capaz de dar vida, no grego é uma palavra que quer dizer mais profundo, que quer dizer alma. Ele entrega até sua alma pelas ovelhas. Ele é o único capaz de se entregar ao todo para resgatar um pecador. Nós não tínhamos méritos, nós não tínhamos poder, nós não tínhamos força, pois antes estávamos outrora mortos em pecados. E Cristo, primeiro, Ele mostra que Ele é o verdadeiro pastor. Ele está acima de qualquer líder humano, qualquer um que se acha que tem algum poder, não tem. Qualquer líder humano, comedor de arroz e feijão que nem eu, está sujeito a pecados. E toda hora peca, todo dia peca. Está debaixo. Ele está acima. Ele foi o sacrifício perfeito.
Ele foi perfeito para aquela cruz. Ele foi o cordeiro sem mancha e sem mácula. Ele resgatou as suas ovelhas. E nós precisamos de ouvir a Cristo e segui-lo em obediência diária. Todos os dias nós devemos ouvir a Cristo. E para ouvir a Cristo, como eu faço? Olha, não tem receita não. Está aqui. A Bíblia. Quando você está orando, você fala com Deus. Quando você está lendo a Bíblia, é Deus falando contigo. É a revelação de Deus. Aqui, na nossa frente. E às vezes nós nos deixamos distrair com as distrações desse mundo. Mas Cristo, Ele quer falar com você todos os dias. Mas para isso precisamos de abrir a palavra, ler a sua palavra, dedicar-se a orações, leitura diária da palavra, ouvir a voz de Cristo, seguir todos os dias. Quando nós estivermos pensando, ou tiver outro que tem uma voz meio estranha, a gente reconhecer, opa, esse aqui não é pastor não, o meu pastor é Cristo Jesus, o meu pastor morreu por mim, o meu pastor me resgatou, me deu vida, eu estava morto, mas meu pastor me deu vida, Ele morreu, ressuscitou, está vivo e voltará. Então a gente precisa ficar atento a ouvir todos os dias a voz de Cristo. E o último ponto aqui, para finalizar, para não ficar falando muito, se deixar eu fico falando aqui até meia-noite, gente. Para não ficar falando muito, Cristo, Ele nos envia para pregar a sua palavra. Cristo, Ele nos deu vida, Ele nos resgatou, Ele resgatou nós que outrora estávamos em pecados, e Ele nos envia para falar que Ele é o verdadeiro pastor. Você já falou com seu vizinho? Olha, Cristo é o verdadeiro pastor. Cristo é a salvação. Já falou com seu amigo de trabalho, amigo da escola, amigo da faculdade? Cristo é o verdadeiro pastor. Ele me salvou. E a grande pergunta, será que nós fazemos parte deste rebanho? Será que nós fazemos parte deste aprisco? Será que nós, quando ouvimos a voz de Cristo, o seguimos? Ou ouvimos vozes, filosofia desse mundo, ideologias, nos prostramos a essas mentiras? Se nós ouvimos outras vozes, hoje é o momento, hoje é a hora, hoje é o local da gente parar, refletir, colocar o trem nos trilhos, colocar a nossa cabeça e refletir. Olha, quem que eu estou seguindo? Será que é o professor lá da faculdade, com aquela ideologia maluca? Será que é tal partido político? Será que é um coach? Será que é o influenciador da internet? Será que a ideologia que a empresa quer colocar? Ou será que eu estou seguindo a Cristo? Se a gente não estiver seguindo a Cristo, esse é o momento, essa é a hora. Falar, eu quero ouvir sua voz, eu quero seguir o Senhor, eu preciso do Senhor. Olha só quantas vezes eu dei ouvido a esse mundo, mas eu nesse momento quero ouvir somente a voz do Senhor, pois foi o Senhor que me resgatou, foi o Senhor que me tirou das mãos de Satanás e me deu vida. Estava eu debaixo da ira de Deus, mas o Senhor me resgatou, o Senhor me salvou. Este
é o nosso Deus. Ele é o bom pastor. Os outros pastores, nós temos bons pastores. No nome da presbiteriana, então, olha só, tem grandes nomes, né? Vamos pegar Augusto Nicodemos, Hernandes, Josafá Vasconcelos, ou grandes homens, teólogos. São bênção na nossa vida, mas são tudo pastor auxiliar. Um dia o pastor João lá na igreja estava até brincando, a gente é tudo pastor auxiliar, porque o verdadeiro pastor titular daqui um dia está voltando, e ele voltará, levará a sua igreja consigo. O verdadeiro pastor, o pastor titular da sua igreja, é Jesus, é Cristo. O resto, nós somos só funcionários. Nós só estamos aqui para falar desse evangelho, falar da sua palavra, falar que Ele que é o bom pastor, Ele que nos deu vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é o bom pastor. Então devemos dar ouvido à voz desse pastor. Quando Ele falar conosco, devemos dar ouvidos à sua voz. Amém? Nós venhamos dar ouvido à voz de Cristo. Vamos orar. Pai, quantas vezes, ó Deus, nós nos deixamos ser levado por ideologias desse mundo. Quantas vezes, ó Deus, nós nos deixamos a ser enganados por vãs filosofias, por causa que talvez nós não ouvimos a sua voz, nós não demos ouvidos ao Senhor, mas sabemos nesse momento que o Senhor é o bom pastor, o Senhor é o único capaz de dar a vida para as suas ovelhas. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos libertou. Queremos todos os dias dar ouvidos somente à sua voz. Mesmo que venha vozes e vozes nesse mundo, falando coisas e coisas, que nós venhamos ouvir somente o Senhor, pois o Senhor é o único capaz de nos resgatar. O Senhor foi o único capaz de subir naquela cruz, que era para ser eu, pendurado naquele local, era para ser eu, morto naquele local, pois eu não merecia, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos libertou de nossos pecados, de nossos delitos, que nós não venhamos, ó Deus, querer costurar o véu, que nós não venhamos, ó Deus, querer colocar coisas novas, incrementar evangelho, como esses falsos líderes fazem. Não, que nós venhamos dar ouvido ao Senhor, que nós venhamos dar ouvido somente ao Senhor, pois o Senhor é o bom pastor, é o único que foi capaz de dar a vida por nós. Nós somos eternos devedores do Senhor, não temos como pagar, é uma graça de tal forma imerecida, e o Senhor nos libertou, nos deu vida, nos salvou. Nós não somos nada, não tínhamos méritos algum. O que tínhamos de mérito? Nada. Mas mesmo assim, o Senhor nos salvou, nos elegeu, nos resgatou, nos deu vida, para andarmos segundo a sua vontade. Que nós venhamos ouvir a sua voz, em nome do teu Filho amado. Amém.